Sabe aquelas promoções de loja ou Black Friday da vida que a gente compra um produto e acaba ganhando outro de brinde? Então, essa foi a sensação nítida que eu tive quando assisti ao trailer do filme O Exorcista, o Devoto, ou como alguns têm chamado por aí, O Exorcista Crentes, no sentido daquele que crê. E que é uma continuação direta lá do filme de 1973, nós já sabemos. E segundo o diretor David Gordon Green, essa continuação ignora todos os filmes, inclusive a série, que foi lançada após o original, seguindo a mesma cartilha do que ele fez com a franquia Halloween, inclusive já alardeando por aí, por todos os lados, por todos os cantos, que Exorcista ou Devoto também fará parte de uma trilogia, já deixando encaminhado para o dia 18 de abril de 2025 o lançamento de The Exorcist Deceiver. Basta agora saber se o lançamento desse ano, em 13 de outubro, conseguirá ser tão bom a ponto de despertar o nosso interesse e curiosidade para querer continuar assistindo às próximas continuações. Mas antes de continuar o assunto, pegue a sua folha de arruda, arraste o seu vaso de 7 ervas para dentro de casa e curta, comente e compartilhe esse vídeo. E caso você não seja inscrito ainda aqui no canal, se inscreva. Se já for inscrito, não nos abandone, lembrando de ativar o sininho para ser avisado assim que sair um vídeo novo por aqui. E, já que esse novo filme vai falar de diversos tipos de exorcismo, nos mais diversos tipos de religiões, é sempre bom ter uma plantinha repelente de algo obscuro por perto. Então, para dar sequência ao assunto do vídeo de hoje, que fala sobre o trailer do filme O Exorcista, o Devoto. E voltando à questão da promoção que eu falei lá no começo do vídeo, onde o produto da vez é o demônio zombeteiro Pazuzu ou algo do gênero, assim que eu terminei de ver o trailer eu pensei, pra que 2 possessões? Se a entidade em questão sozinha já tem poder suficiente para tocar literalmente o terror, e ainda só aceita largar de um hospedeiro tendo outro já garantido, ou seja, não foi vencida nem lá no original de 1973. Então, e agora quem poderá nos defender? Eu, particularmente, já tenho 2 apostas de quem irá se oferecer em sacrifício. E uma delas é baseada no original e a outra na logística desse trailer. Então fica até o final do vídeo para você saber quais são os meus 2 palpites. E esse filme atual, assim como aconteceu no original, já que ele se trata de uma continuação, trata do mesmo assunto, de despossuir uma criança com a ajuda de rituais religiosos, já que os métodos tradicionais científicos falharam miseravelmente. Só que aqui nessa continuação teremos 2 possuídas, ou seja, 2 doses de comoção familiar, além da experiente consultoria da mãe de uma ex-possuída, juntamente com o reforço de trazer tipos diferentes de exorcismos, além do tradicional feito pela Igreja Católica. E logo na primeira cena do trailer, conhecemos Victor Fielding, que é um pai que está levando 2 garotas para a escola, e uma delas é sua filha Angela, interpretada por Lydia Dewitt, e a outra é sua amiga Catherine, feita pela atriz Olivia Marcoux, que nitidamente se assemelha muito a Regan Teresa McNeil, esse é o nome completo da ex-possuída, lá do filme original. E na cena seguinte, podemos ver que algo de ruim pode ter acontecido com essas meninas, já que o trailer nos mostra que os pais delas estão juntamente com alguns policiais verificando as gravações das câmeras de segurança dos arredores ali da escola. E nesse momento até podemos ouvir um deles falando que tais vídeos são de 7 horas atrás, ou seja, a última vez que elas foram vistas juntas. E esse sumiço em questão parece ter alguma relação direta com uma floresta que fica ali pelas redondezas, e que, aparentemente, nesse local são realizados diversos rituais religiosos. Agora, basta a gente saber por qual motivo que essas garotas resolveram ir por esse caminho. E apesar dessas cenas tensas, logo na sequência, parece que tudo vai ficar bem, pois da mesma maneira misteriosa que as garotas sumiram, elas também apareceram. E fisicamente falando, elas aparentam estarem bem, pois apresentam apenas pequenos ferimentos superficiais, como alguns cortes nas pernas, e especificamente Angela está tendo alguns lapsos de memória. E o trailer nos mostra claramente isso durante uma cena em que o pai de Angela, conversando com ela, percebe que ela não sabe quanto tempo ela sumiu na realidade, pois acredita que sumiu apenas por 3 horas, quando na verdade as 2 garotas ficaram desaparecidas por 3 dias. E ainda no hospital, enquanto elas passam por alguns protocolos médicos exigidos em casos de desaparecimento, como por exemplo, exames para detectar possíveis substâncias tóxicas no organismo, coleta de material genético deixado por um possível raptor e até mesmo fotos para registrar os ferimentos superficiais, podemos perceber comportamentos estranhos nas 2, que vão desde a apatia até a necessidade de manter um contato visual constante, o que já rende uma cena bem bizarra delas se olhando.
Mas, mesmo assim, após os procedimentos, elas são liberadas para voltarem para casa, já que é comum alguns comportamentos estranhos ocorrerem depois de um trauma, sendo necessário, na maioria dos casos, um breve ou extenso acompanhamento psicológico posterior, o que aqui nesse caso a gente já sabe que vai mais além, né? E começa com E termina com exorcismo. E de agora em diante, a situação que já não era boa só piora. É a Angela surgindo do nada, do lado do pai dela, crente que o coitado estava chamando e nada, eram apenas vozes na sua cabecinha. Já a Catherine é vista pela sua mãe se olhando no espelho com uma cara de paisagem, como se não estivesse reconhecendo. E como se não bastasse, ainda resolve no outro dia aparecer durante uma missa bem na hora da comunhão, toda ensanguentada e falando em voz demoníaca. Body in the blood. The body in the blood. Incessantemente, fazendo uma clara referência às profanações corriqueiras do Pazuzu, que não respeita nada nem ninguém, principalmente sacerdotes, objetos e ritos religiosos, o que fica bem claro nessa cena aqui. Seu único filho para o mundo para esmagar a besta fera. Ou melhor dizendo, nessa aqui. E lembrando que a partir daqui a situação ainda vai piorar um pouco mais, já que agora ambas apresentam surtos de agressividade, além da voz demoníaca e as automutilações, até alcançar aquela aparência deteriorada clássica dos possuídos, chegando ao ponto de precisarem ser internadas e, creio eu, submetidas a exames e tratamentos que, como nós já sabemos, brevemente serão descartados por falta de resultado, ou seja, sai a ciência e entra a religião, surgindo nesse momento como uma última alternativa através da indicação feita por uma enfermeira, para que Victor procure alguém que já passou por algo muito parecido lá no passado, a atriz e também escritora Chris MacNeil, interpretada novamente pela atriz Ellen Burstyn, que retorna ao mesmo papel exatamente 50 anos após a sua interpretação do mesmo. E com isso, de agora em diante, como o trailer nos mostra, ela precisa se encontrar com as garotas possuídas para reconhecer se existe ou não uma possessão, o que obviamente acontece, já que num determinado momento conseguimos ver uma Angela já possuída, toda deteriorada, riscando com as próprias unhas o nome de Regan em um móvel, e Catherine, também já possuída, apresentando várias deformidades, resolve chamar a Chris MacNeil de mãe, ao ouvir dela que elas já se viram antes, em outra situação. E ao que me parece, aqui nesse filme não teremos padres ou sacerdotes protagonizando a eterna luta entre o bem e o mal, e sim uma Chris MacNeil especialista no assunto, pois o que possivelmente deixaria uma MacNeil lá do passado apavorada, hoje é que funciona apenas como uma simples constatação, um diagnóstico, diferentemente do que aconteceu no primeiro contato que ela teve com o Pazuzu lá no passado, já que o trailer nos dá a entender que, após o ocorrido com sua filha, ela resolveu mergulhar fundo nesse tema de possessão para compreender melhor como e por que as forças malignas se manifestam. Inclusive, dando indícios que desta vez a entidade parece estar mais forte, já que conseguiu dominar 2 corpos e ainda as obriga a agir simbioticamente, ou seja, como se estivessem se fundindo em um só organismo. E nesse momento, vemos MacNeil trazer à tona a necessidade de reforçar o ritual, trazendo formas de exorcismos vindas de outras religiões, além da tradicional católica, para tentar combater o mal sem prejudicar ou colocar em risco a vida de uma das garotas durante todo o combate. E, sinceramente, eu até que gostei da ideia de colocar as garotas agindo de forma simbiótica, e pensando nisso, que eu tenho 2 apostas do que pode vir a acontecer nesse filme durante o processo de despossuimento. A primeira é que, seguindo a lógica do original, um padre deveria se oferecer em sacrifício, mas como de acordo com o trailer nós não teremos esse protagonista, só me resta apostar na Chris MacNeil sendo a sacrificada da vez. E a outra aposta, a minha segunda opção, vai para o pai de Angela. Eu acho sim que o Sr. Fielding vai se sacrificar para salvar as 2 meninas, já que ele, durante todo o trailer, é apresentado com o maior destaque, o maior protagonismo entre todos os outros familiares, estando sempre presente até mesmo antes da chegada na trama de Chris MacNeil. Mas será que Pazuzu vai aceitar um sacrifício de uma só pessoa em troca de 2 garotas, ou vai querer igualar esse placar em 2-2? Sinceramente, acho que a dona MacNeil não escapa dessa continuação. Porém, tudo vai depender da vontade do mestre roteirista. Mas e aí? Você gostou desse vídeo? Achou que eu viajei demais nas minhas especulações ou concorda com elas? Deixe sua opinião aqui nos comentários e aproveite para conhecer outros conteúdos que estão passando aqui nas telas finais. Muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.